Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 92, por favor. Salmo 92. O Salmo de 92 é por si só um hino de gratidão. Ele é um salmo escrito para ser cantado no dia de culto, no dia da adoração. E nós temos em mente isso. É um escrito do Antigo Testamento, então ele foi escrito para aquele momento em que todo o povo, todas as tribos vinha exatamente para adorar, como um serviço, como um trabalho que se presta a Deus. Eu sempre acho que se isso é trabalho, é um ótimo trabalho, porque que serviço é esse? Só Deus poderia fazer isso por nós, né? Se é assim que nós trabalhamos para Deus, ou é o começo dos nossos trabalhos, essa é uma boa obra que Deus nos dá, porque é algo que, primeiro, a gente faz para Ele, diante dEle. Quando a gente abre a Bíblia, não é como quando a gente abre um jornal ou uma notícia na internet. Quando a gente abre a Bíblia, o Espírito Santo de Deus tem um compromisso com o que está escrito ali. Quando eu digo abre a Bíblia, é abre a Bíblia, abre o smartphone, abre o tablet, estou dizendo a leitura do que está ali. É o Espírito Santo comprometido com a sua palavra. Não há nenhum livro na história que fale com você de maneira pessoal, como a Bíblia. Nunca. Você pode ouvir um autor, você pode ler qualquer escrito, conceitos muito importantes, mas nunca como a Bíblia, porque a Bíblia fala diretamente a cada um de nós. Então, este era um salmo que foi escrito para isso, para que eles se lembrassem como era maravilhoso trabalhar para o Senhor de forma cultica. Então, eu vou ler o texto. Vou falar sobre gratidão e vou falar sobre evidência de gratidão, motivação para a gratidão e o que é uma expressão de gratidão de verdade. Está escrito assim: Salmo, cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder e como o do boi selvagem, derramas sobre mim óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Meus irmãos, houve um tempo na nossa vida, muitos anos atrás, que eu fui impactado pelo comportamento de uma pessoa muito simples. Nós morávamos em Guarapuava, no Paraná, onde nasceram nossos filhos, Serginho e Maria Eduarda, e então, de repente, alguém bateu e perguntou para mim: posso cortar a grama, tio? Falei, olhei assim, tinha a grama da igreja, ao redor da igreja, né? Daí eu falei, viu, é que não faz muito tempo que foi cortada essa grama, faz pouco tempo. Ah, deixa eu cortar de novo. Falei, mas por que você quer cortar a grama? Não está tão alta essa grama. Eu já hoje trabalhei, já ganhei o meu dia, eu não queria ir para casa sem fazer alguma coisa boa, uma boa ação, uma coisa assim. Eu estranhei um pouco aquela conversa, falei, então entra aí. Aí ele entrou com a maquininha dele, colocou a bicicleta para o lado de dentro e começou a cortar a grama. E cortou a grama, realmente ficou melhor depois. Bom, ao final, eu falei, então, quanto custa? Ele falou, não custa nada não. Falei, mas nada? Mas por que nada? Não, nada, não precisa nada não. E já estava indo embora até. Aí eu falei, espera um pouquinho, vamos conversar um pouquinho. Aí sentamos, tinha uma escadinha que descia assim para a rua, ficamos eu e esse cortador de gramas ali conversando um pouco.
Conversamos bastante, eu procurei falar algumas coisas da fé para ele. Quando ele saiu, ele disse, o senhor ainda vai vir na minha casa tomar um cafezão? Falei, vou sim. Ok, mas pensei, nunca mais vou encontrar essa pessoa. De vez em quando ele passava lá e chegava. E eu falava para ele, a grama está cortada agora. Ou quando não estava, corta a grama de novo. E nós fomos estreitando uma amizade assim. Bom, essa história é longa, ela tem uns 3 anos mais ou menos de convivência com esta pessoa. E essa pessoa realmente nos convidou para ir na casa dela. E nós fomos tomar o cafezão na casa dele. O cafezão na casa dele era um café meio solitário, assim, meio corajoso, um pãozinho só e uma manteiguinha, assim. Não era um breakfast nem um brunch, não. Era um café muito simples, mas era um cafezão, porque tinha mais coisas nesse café que a gente se lembra muito até hoje. Ele era uma pessoa extremamente pobre. Morava numa comunidade difícil de chegar. E tanto é que depois, com o passar do tempo, nós duplicamos a casa dele. Porque ele morava em uma casa com literalmente um cômodo, repartido por uma cortina. O quarto ficava para dentro e, não se espantem, mas eram 7 crianças na casa. 4 eram dele e 4 eram da esposa que ele havia conhecido há muito pouco tempo atrás. Então eles juntaram as duas famílias e morava ele, a sua esposa e 7 crianças. O menor devia ter 1 ano e pouco mais ou menos e o maior uns 12 ou 13, não mais do que isso. Eu via sempre naquele homem tanta gratidão, tanta alegria, que aquilo me fez pensar que eu não era uma pessoa tão agradecida quanto poderia ser, sabe? E depois, com o passar do tempo, nós fomos conhecendo este irmão, e ele e a esposa vieram para a igreja, e os 7, as crianças todas. E depois nós direcionamos para uma igreja mais perto de onde eles moravam. E os filhos deles cresceram naquela igreja. Eu estou evitando citar o nome deste casal, mas eles cresceram, os filhos deles cresceram na igreja Betânia, lá em Guarapuava. Com o passar do tempo, nós fomos conversando com ele e ajudamos na sua dentição. Ele não tinha nem um dente na boca, aliás, acho que tinha um talvez. A esposa tinha uma situação de enfermidade bem complexa, mas nada dessas coisas tiravam a alegria deste cortador de gramas. Acreditem, de vez em quando eu me lembro dele. De vez em quando eu poderia ser mais grato do que sou, eu me lembro dele. Do cafezão, da máquina de cortar grama em cima da bicicleta, de pneus carecas. Nós trocamos os pneus também da bicicleta dele. E em um 24 de dezembro, nós fomos fazer uma surpresa para ele, e fomos eu, mais um presbítero, nossas famílias, e nós chegamos e nos alegramos tanto com uma situação. Uma das filhas dele havia escrito para os Correios. Sabe um programa que se escreve para o Correio para que dê um presente para alguém no final de ano, uma coisa assim? E ela tinha pedido uma máquina de cortar grama. E nós estávamos à tarde lá quando o Correio chegou, com a máquina nova de cortar gramas. Pense numa festa. Aí que aquele cafezão ficou um cafezão mesmo. Aí tinha motivos para se alegrar. Bom, eu conto isso dizendo... O que é gratidão para alguém? O que a gente precisa para dizer, por isso eu sou muito agradecido? Eu tenho a impressão que com o passar dos tempos nós vamos ficando muito exigentes e nós achamos que o bem que a gente recebe deve ser uma coisa meio normal, meio natural. Tipo, por que eu deveria receber alguma coisa diferente de amizade, de educação, de bom pagamento pelo meu trabalho? Por que eu deveria receber menos do que isso? Olha, eu me conheço, imagina, talvez até eu gostaria que fosse um pouco mais. Por que será que a gente vai se acostumando a pensar que a gente merece? Esse texto nos ajuda a pensar em coisas sérias, bem importantes. Esse texto, por exemplo, nos ajuda a dizer que todo aquele que recebeu da graça do Senhor precisa evidenciar a gratidão. Gratidão não é para ser escondida. Gratidão é uma maneira de a gente valorizar algo que a gente recebeu. Olha como esse salmo, nos primeiros versículos, mostra evidência de gratidão. A evidência de gratidão aqui do salmista começa com: bom é render graças ao Senhor. Mas se é bom render graças ao Senhor, por que o agradecido, Senhor, sou grato, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, não é uma frase constante na nossa boca? Se é bom, né? Se é bom.
O salmista diz, bom é render graças ao Senhor. O termo Senhor está em caixa alta aí para dizer que é o Senhor do pacto. O salmista está lembrando que a bondade do Senhor, ela foi demonstrada no pacto, no Deus da aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e nós estamos dentro. Ou seja, bom é te dar graça, Senhor do pacto. Bom é te dar graça, Senhor, por nos incluir no pacto. Claro que isso está muito subentendido, mas todas as vezes que o termo Iavé, que é Senhor em caixa alta, está registrado, tem essa ideia, relembrar o Senhor da aliança. Bom, mas como é que a gente rende graças? Se o salmo era para um dia de louvor, para um dia de cântico, né? Para um dia específico da adoração, olha só, começa com louvor. E cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, que é uma ideia de Senhor do pacto muito elevado, muito alto. Cantar louvores, o que quer dizer que o povo de Deus sempre foi instruído a evidenciar a sua gratidão pelo caminho do louvor. Porque o louvor é uma resposta ao Senhor, é uma forma de a gente reagir a algo que Deus nos fez. Bom, e o versículo 2 mostra uma coisa importante também no começo, como evidência da gratidão. A misericórdia e a fidelidade. E coloca o dia aqui, a manhã e a noite. Então, o Filho de Deus, com gratidão no seu coração, ele começa o dia com gratidão. E ele atravessa o dia com gratidão. E ele vai até a noite com gratidão. De manhã, ele acorda, e por isso eu tenho sempre insistido e conversado com nossos irmãos sempre. Você tem um período de devocional na sua vida? Eu tenho ou não tenho, de repente você tem, você encontrou o seu melhor momento. Se você não tiver, eu sempre faço a sugestão, seja a primeira hora da manhã, porque é acordar para a vida, é o seu tempo com Deus. Talvez o seu dia será tão cheio de tantas coisas. Mas o seu começo, o abrir dos seus olhos é um encontro com Deus. Abriu os olhos, abriu os seus olhos para o seu quarto, a vida, seu cônjuge. Você vai dar 2 passos e vai ter um filho, vai ter a filha, ou vai se lembrar do filho e da filha que se casou. Ao acordar, as misericórdias do Senhor já estavam lá. Por isso o salmista diz, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Ou seja, Deus é Deus para ser adorado de manhã à noite mesmo, meus irmãos. De manhã na perspectiva do que teremos, à noite, porque vivemos dentro da fidelidade de Deus. Deus não precisa e nunca se propôs a ser fiel ao homem. Deus não é fiel a nós. Deus é fiel a si mesmo, a sua palavra, como Deus que não pode mentir, como Deus que disse que cuidaria do seu povo, como o guarda de Israel que não dorme, nem cochila. Enquanto nós nos cansamos, enquanto nós alternamos humores ao longo do dia, enquanto nós alternamos vitórias e fracassos, esperanças e desespero, lá está o Senhor. O Senhor da misericórdia, o Senhor da fidelidade a si mesmo. E aí, nesse aspecto, tem uma potencialização dessa gratidão, que é com os instrumentos de corda, com o louvor, porque quando você ora, louva ao Senhor é a tua voz, quando você canta com toda a congregação, isso multiplica-se por 100 vezes a sua voz, e quando nós temos instrumentos juntos, os instrumentos alinham a nota, o que é uma coisa importantíssima. Todos nós cantamos, eu não sei aqui se era em Lá, ou em Dó, ou em Mi, ou em Sol, mas em uma nota eles começaram a cantar, e eles levaram a igreja a isso. E é tão importante que tem uma canção que começa com a voz, mas alguém fez o som aqui para dar a nota. Alguém deu a nota aqui, e então todos saíram naquela nota, e todos nós cantamos juntos na nota. Ou seja, o louvor é uma coisa complexa, mas é completo. É a soma de um coração que quer adorar com os instrumentos, com as pessoas, com o dia reservado para que isso aconteça. Irmãos amados, precisa existir prática diária de gratidão. Precisa existir expressão de gratidão, porque a misericórdia e a fidelidade do Senhor são motivos para a gratidão. Se o nosso Deus não fosse um Deus misericordioso, se o nosso Deus não fosse um Deus fidelíssimo nos seus preceitos, talvez a gente diria, por que eu tenho que ser agradecido? Nós somos agradecidos por algo que nós sabemos que Deus é. Nós podemos não ver, nós podemos não ouvir, nós podemos estar dispersos, distraídos, mas o Senhor não deixa de ser fiel em nenhum momento
e misericordioso em nenhum momento. Então, a primeira coisa que esse salmo parece mostrar é: o dia inteiro é dia de gratidão. E se porventura você se deparar consigo mesmo, esquecido de louvar e agradecer a Deus, é bom parar tudo o que está fazendo ali naquela hora e render graças ao Senhor. Quer ver uma outra coisa importante que esse salmo também mostra? Dos versículos 4 para frente, até o 11, é uma perícope um pouquinho maior, ainda falando sobre motivação para a gratidão, motivação de gratidão, e o salmista vai defender a ideia que poder de Deus e soberania de Deus são motivos para agradecer, ainda que você não tenha a dimensão do poder de Deus, ainda que você não consiga alcançar todos os atos justos e soberanos do Senhor, mas sabendo disso, já é o suficiente. Então veja o que os versículos dizem: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Vamos pensar no ano. Esse salmo provavelmente tenha sido escrito, eu não consigo te dizer o ano exato, mas consigo te dar um tempo médio aqui. Os salmos foram escritos, muitos por Davi, outros por Salomão, e muitos outros autores, os filhos de Coré, muitos outros foram escritos. A grande maioria deles foi escrita ali, no tempo em que Davi foi elevado a rei, e então o culto foi estabelecido. Depois outros reis também cuidaram muito disso, alguns reis muito bons, outros reis nem tão bons, mas os salmos eram para ser cantados mesmo. A razão dos salmos existirem, primeiramente, é porque eles eram canções, eram para ser cantados nos cultos. Então nós temos aí o ano de 1000 a.C. como início possível para que os salmos tenham sido escritos. De 1000 para 950 a.C., para 900 a.C., 850, então nós temos essa ideia aqui de época dos salmos. Nessa época, há 1000 anos antes de Cristo, todos sabiam quem foi que havia libertado aquele povo do Egito. Que obra era parar o mar? Que obra era viver no deserto sem plantar? Que obra era seguir uma nuvem de glória e quando a nuvem parava, todos paravam? Que obra era resistir aos inimigos durante 40 anos no deserto? Que obra era fazer de novo a natureza parar com a sua força, o rio Jordão parar? Que obra era um povo entrar ao sul de Canaã, próximo de uma cidade chamada Jericó, na ordem que o Senhor havia dado: cantem, toquem trombetas, e então os muros não resistirão. Que obra era Jericó ser destruída ou ter dado a eles a possibilidade de combaterem para conquistar Jericó? Que obra era poderem viver com a plantação germinando, com o gado procriando? Que obra era essa que perdurava sem as forças deles? Então essa é uma época que eles estão, e Davi é um destes, essa é uma época de relembrar os grandes feitos do Senhor. O Salmo 126 diz: chegamos a ficar como quem sonha quando lembramos o que é a restauração do Senhor. Assim é o nosso Deus. Sabe o que era isso, meus irmãos? Os pais ensinando seus filhos sobre a grandiosidade de Deus. E isso gerava uma alegria, uma exultação enorme, porque eles percebiam que eles eram o resultado da obra de Deus. Qual a motivação? Motivação era o poder de Deus. O poder que tornou alguém que não conhecia o Senhor em alguém que não só conhece o Senhor, mas o adora, convive com Ele, ama a sua presença, fala dEle, porque Ele é verdadeiramente o seu Deus. O salmista está falando sobre gratidão, está falando sobre louvor, está falando sobre dimensões do poder de Deus, sobre extensão da sua soberania, e usa expressões como esta: as obras do Senhor são grandes que os meus olhos não conseguem alcançar. Os pensamentos do Senhor são tão intensos que eu não consigo chegar. A justiça do Senhor é certa. Sabe quando você descansa na justiça de Deus? O mundo sempre foi injusto, meus irmãos.
desde a queda do homem no jardim do Éden, a injustiça é algo gritante, flagrante, todos os dias. Nós temos injustiças na família de Adão, com a morte de um dos seus filhos. Nós temos injustiça naquele que criou, fez nascer a primeira cidade, com mão de ferro, com pé de ferro. Nós temos injustiças quando as famílias foram tendo os seus lotes, os seus lugares. Sempre que foi possível, alguém estendeu um pouquinho a sua divisa para ficar com o que era do outro. Irmãos, não há justiça humana. O homem é injusto naturalmente. Ele acha que é justo quando ele é beneficiado por alguma coisa. E no seu benefício ele acha que há justiça, porque que errado, que erro tem em eu ser beneficiado, mesmo que o outro pereça por causa disso. Mas o salmista diz, com Deus não é assim, viu? Com Deus não é assim. E sabe quem é que perde nessa história da justiça de Deus? Os ímpios, aqueles que não conhecem o Senhor e que não são justificados pela fé em Jesus Cristo. Irmãos, é um horror a vida do ímpio. Irmãos, não há esperança para o ímpio. Para aquele que não for chamado a ser um filho de Deus, a sua vida, o inferno já começou. Começou e vai se estender. E não importa o que ele seja, não importa nem o que ele faça. Não importa ele aparentar agradar a Deus, ou ela aparentar agradar a Deus. Veja como é que o salmista trata isso. O salmista diz isso. O inepto, ou a ideia de aquele que não conhece o poder de Deus, aquele que não sabe o que é soberana a justiça de Deus, aquele que não se dobra ao justo juiz, aquele que não compreende que o rei governa a sua própria vida, aquele que desdenha do seu próprio Criador, é chamado de inepto. Agora veja como é que a Bíblia trata dessas coisas. O cara pode ser um PhD, pós-PhD, é só simplesmente tolo. O cara pode ser o inventor da coisa que mudou o sistema de energia no mundo. Se ele não compreende, não dá a glória a Deus, ele é um tolo, só um tolo. Olha como é que a Bíblia trata isso. A Bíblia diz, o inepto não compreende. O estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Pense numa coisa séria. A justiça de Deus, ela é alegria para o justificado pela fé, mas ela é a pena para aquele que não se dobrou ao Senhor. Pense isso lá no final, lá em Apocalipse, quando nós, diz a palavra de Deus, veremos os que não se dobraram, os que não se curvaram. Pense. O salmista diz, olhando para esse conceito de perfeição de Deus, de grandiosidade das suas obras, de profundidade dos seus pensamentos, ele também vê justiça nos atos soberanos de Deus. O que nos leva a pensar numa coisa importante aqui, meus irmãos. Um dia, Paulo reconheceu que a mente humana não consegue alcançar todas essas coisas. Nós não conseguimos alcançar toda a grandiosidade das obras de Deus. Nós vamos descobrindo com o passar do tempo como Deus é poderoso, mas nunca conseguiremos, enquanto estivermos nessa dimensão, nesse corpo carnal, presos a esse corpo, nós não conseguiremos compreender. Porque o Senhor nosso Deus continuará a nos surpreender. Continuará a nos mostrar coisas inimagináveis. O Senhor nosso Deus, com o seu poder, continuará a converter pessoas que talvez nós insistimos, sofremos, choramos, queremos, mas em algum momento, sem que a gente consiga dimensionar o seu poder, o Senhor muda o pensamento dessa pessoa. Eu já vi muito disso. E tenho certeza que muitos de vocês ou já viram isso, ou oram para que isso aconteça. O poder de Deus, meus irmãos, a extensão do que o Senhor pensa, é um exercício inglório para nós. Nós podemos caminhar, avançar, mas jamais conseguiremos nessa terra, nessa carne, nesse corpo, compreender essa plenitude. Nós precisamos apenas crer. E então, por isso, diante dos impossíveis para nós sabemos, mas não para Deus. Porque nós sabemos do poder de Deus. Nós sabemos da intensidade que não alcançamos do que Ele pode fazer. O salmista entendia isso, e entendia, ainda que os ímpios aparentem sucessos e louvores e fulgores,
é tão curto o tempo dos ímpios? Porque haverá o dia que tudo isso virá à tona. E haverá o dia que cada minuto de vida de um ímpio contará contra si no tribunal final. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos que lhes foram dados, todo esse tempo foi contra o Senhor por causa do seu coração. Então é triste a vida do ímpio. É terrível o seu destino. Mas o homem que escreve este salmo conhece o Senhor a ponto de dizer, mas o Senhor não é assim. O Senhor permanece eternamente. Ou seja, ele consegue compreender a eternidade de Deus e os benefícios da compreensão da eternidade de Deus. Aí vem ainda o versículo 9, que fecha essa ideia. Eis que os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos, todos os que praticam iniquidade. Deixa eu lhe falar uma coisa só e você vai entender o que o salmista quis dizer aqui. O mundo está perdido todos os dias, caminha perdido como fugitivo. O mundo não consegue ficar diante do justo juiz. O mundo, por conta dos sensus divinitatis, o senso que Deus existe, corre desesperadamente, não quer ser alcançado por esta justiça. E então ele pensa que não estando diante do Senhor, não pensando no Senhor, ele está aliviado disso. E é por isso que se você subisse uma câmera bem alto numa cidade como São Paulo, você veria carros para todos os lados. Se você for trazendo mais para perto, você veria na Praça da Sé, na Praça da República, gente para todos os lados. Todos vão para algum lugar, menos para Deus. Você olharia para as igrejas, e eu não falo de presbiterianismo, não. Falo de igrejas. A maior parte das igrejas estão sempre vazias, porque ninguém quer ir para as igrejas. Logo, o culto, que é uma evidência de gratidão. As pessoas estão muito cansadas para ir para a igreja, porque elas trabalharam demais, porque elas estão exaustas. E cada domingo pesará contra cada uma delas. Porque o Senhor deu o domingo, não só para os crentes que já vão à igreja, o Senhor deu o descanso para o mundo inteiro. Mas o mundo inteiro, que corre todos os dias atrás dos seus sonhos, dos seus pensamentos, no dia que o Senhor deu para que eles o adorassem, eles dormem, ou pegam o seu cachorro e vão para a praça. Tudo isso é somado uma a uma no dia da pena. O salmista entende isso, e ele fala, é grande mesmo a diferença entre quem adora e quem não adora. E ele começa a louvar a Deus de um jeito como quem entende o que é então a adoração, e ele começa a expressar como quem tem fé e esperança. E é isso que eu cito aqui, neste salmo de gratidão. Evidência de gratidão pela misericórdia e fidelidade de Deus, motivação para a gratidão por conta do poder e da soberania de Deus, expressão de gratidão por conta da fé e da esperança que Deus colocou num povo. Você já parou para pensar que quando você nasceu, você não tinha essas duas coisas? Nem fé, nem esperança? Você demonstrava um tipo de amor por sua mãe, por seu pai, mas no primeiro momento era uma dependência, e depois você foi se afeiçoando. O amor veio primeiro, mas fé e esperança não. E então, com o passar do tempo, Deus foi colocando dentro de você, colocando, e hoje você é alguém de fé e de esperança. E é por isso que você é grato. Isso é o Senhor. Vejam do versículo 10 para frente. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. E aqui tem vários salmos, um deles diz, bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É maravilhoso. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam, na certeza daquilo que o Salmo 91 disse, o reverendo Alberto leu agora há pouco, vai cair gente de todos os lados, mas você não será atingido. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, diferente da erva, que está lá no versículo 7, eu acho, 6 ou 7. Diferente da erva que brota, mas uma erva não sobrevive. Mas os justos são tão fortalecidos que eles são como a palmeira frondosa, bem alta, né? Como o cedro do Líbano, que tinha 40 metros de altura, e 40 metros de altura e 9 metros de largura de copa. Pensa numa árvore de 40 metros com 9 de largura, uma coisa belíssima. Pois é, e aí usa uma terceira ideia. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus.
Na velhice darão muitos frutos, serão cheios de seiva e de fervor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Ah, meus irmãos, o salmista tem tanta alegria, porque ele descobre que os justos vão florescer. Ele descobre que os justos vão frutificar. Ele descobre que os justos terão a longevidade da vida. Eles não têm os dias contados contra si. Os dias são dados como um privilégio para viver. E aí ele diz, olha, até na velhice ainda darão frutos. Ou seja, aqueles que são justificados por fé, aqueles que têm a gratidão ao Senhor como algo, como uma evidência natural, aqueles que são motivados a agradecer, eles vão expressar gratidão até pelos dias que eles ainda não têm, ou seja, o futuro. Os mais idosos olham para trás e louvam a Deus como quem passou um dia e de noite agradece pelo dia que teve. Os mais jovens olham para frente e dão gratidão e são gratos a Deus por aquilo que eles ainda não viram, mas eles veem que outra pessoa já teve e já viveu. Esse é o ciclo da vida cristã. A vida cristã é uma vida de gratidão, de louvor pelo passado, pelo presente, pelo amanhã. Eu usei essa expressão no primeiro culto. Quando você chegou aqui agora pela manhã, você que conhece o nosso salão social, você tenho para mim que você achou bem legal isso daqui. Você achou que ficou legal e que é bom estar aqui e adorar aqui também. Ao nosso templo, que vai ficar uma beleza. E nós cantarmos com as nossas cantatas, com os nossos louvores, com o templo cheio, você vai cantar e vai olhar assim, vai dizer, graças a Deus, que bom que o Senhor está fazendo essas coisas. Só que tudo isso é o amanhã ainda, não chegou. O que nós temos é o agora, porque o Senhor continua a surpreender o seu povo. Tenho certeza que talvez dentro da sua casa você pode estar vivendo situação que você não gostaria de estar vivendo agora. Mas o que te motiva a permanecer é a sua esperança, a sua fé. Tenho certeza que diante do quadro da vida, da sua profissão, da sua saúde, é nessa fé e nessa esperança que você vai se amparar para ver um filho encaminhado na vida, para pensar você mesmo sobre como você vai envelhecer. Será que você vai envelhecer com a fé que você está vendo na vida dos teus irmãos? Como será? Olha o que a palavra de Deus diz como um incentivo. Na velhice ainda será cheio de seiva e de verdor, e continuará a anunciar que o Senhor é reto. Ou seja, a última coisa que vai parar de soar de nós é a nossa palavra. Nós fomos chamados para irmos até o fim, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. E quando finalizar essa vida aqui, e seus olhos se fecharem, e você não conseguirá mais falar nada a ninguém, nem demonstrar com os seus atos, e seus olhos literalmente se fecharem, você fará parte do coral de Apocalipse 4 e 5, porque você começará a ouvir, você fecha os olhos aqui, não ouve mais nada aqui, e começa a ouvir o canto do coral, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, porque o leão da tribo de Judá abriu o livro, e então este livro vai estar o teu nome lá, como escrito desde antes da fundação do mundo. E você não terá dor, e você não terá choro, e você simplesmente participará como quem ouve cada vez mais alto o som do canto do povo de Deus. E você olhará para os lados e virá gente de todas as tribos, povos e raças. E você encontrará ali seus amigos, seus irmãos, seus familiares. E esse coro todo ao Senhor, você começará a cantar também. Está lá. Em Apocalipse 4, Apocalipse 5. E você louvará pela tua salvação. Você verá o que é ser salvo. Talvez aqui ainda, eu e você, possamos ter dúvidas. Mas lá você verá o que Deus fez por você. O salmista antecipa isso. Porque ele diz, ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Lá você verá o que é a rocha de Israel. Lá você compreenderá o que é a pedra angular. Lá você compreenderá verdadeiramente o que é a retidão. Lá você contemplará o que é a eternidade. Porque você estará glorificado neste momento. Sim, Senhor. Sim, Senhora. Vale a pena pensar na gratidão. A gratidão é o começo do reconhecimento de algo que em parte você vê e em parte você espera. Se não é só gratidão pelo que lhe aconteceu,
Se é grato pelo que lhe aconteceu, pelo que você vive e pelo que você ainda viverá. Vivamos assim, pensemos. Deus tem grandes coisas para os seus. Eu finalizo dando 3 exemplos aqui que podem nos ajudar. Eu dei esses exemplos na pregação da manhã. 10 leprosos precisavam de ajuda. Jesus ajudou os 10. Um não conseguiu viver sem voltar e agradecer. Voltou, se dobrou e disse: mestre, agora eu sei o que é ter saúde. Jesus entra num território muito avesso à sua palavra, muito avesso mesmo. E então tem um ataque muito grande das hostes diabólicas, satânicas ali. Jesus liberta um gadareno. Quando este homem se vê liberto, quer ficar mais perto de Jesus, só quer ficar mais perto de Jesus. Há um cego chamado Bartimeu que lamenta o seu estado de limitação intensa. Quando o Senhor Jesus o cura, ele também diz: quero ir contigo, preciso ir contigo. Jesus diz: não, fique, vá lá para o seu povo. Irmãos, a gratidão nos leva para Deus. A ingratidão nos deixa injustificáveis diante das bênçãos inefáveis do Senhor. Mas a gratidão nos aproxima de Deus. É como se nós disséssemos: Senhor, não sou digno. Realmente não sou digno. Não tem nem como eu retribuir. Sou grato. Os agradecidos têm vida melhor em vários sentidos. E eu finalizo com isso. Não vou ler a pesquisa, mas fiz uma pesquisa nessa semana. Uma universidade conceituada dos Estados Unidos analisou o poder da gratidão na vida das pessoas. E lá diz que alguém que é grato tem vida familiar melhor, mas infinitamente melhor. Tem vida social melhor, mas infinitamente melhor. Tem vida econômica melhor, mas infinitamente melhor. Tem expectativa de vida em relação à paz, que fala-se tanto dessa paz interior, infinitamente melhor. Quem não é crente está descobrindo que gratidão é verdadeiramente um remédio ou uma ajuda substancial para viver. Os ímpios não precisam nos ensinar. Essas coisas a gente aprende na Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente pensa nas Escrituras. Pense nisso. Como é que tem sido a gratidão, a sua gratidão, a nossa gratidão? Pense nisso. E se precisar revisar esse quesito, esse conceito, faça isso já. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, grande em poder, grande em soberania, grande em misericórdia, grande em fidelidade. O Senhor é a fonte da fé, a fonte da esperança e compartilhou conosco para que nós pudéssemos ter também fé e esperança. Senhor, nós queremos ser gratos a Ti. Queremos sim. Queremos em tudo dar graças, porque esta é a vontade do nosso Deus, disse Paulo aos Tessalonicenses. Recebe da Tua igreja a gratidão, Senhor. Recebe da Tua igreja a gratidão pelo ontem, pelo hoje, pelo que nós ainda não vemos, mas por fé cremos e esperaremos. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.